Olá pessoal, aqui é o professor Silvanei, professor da disciplina de História. Vamos aí com mais uma aula, falando um pouquinho sobre a Grande Depressão e também sobre a ascensão de governos totalitários na Europa. Vamos ver um pouquinho sobre o fascismo e também sobre o nazismo, um na Itália e o outro na Alemanha. Muito bem, antes de iniciarmos a nossa aula, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, estará nos ajudando também. E no final você pode curtir o vídeo, caso você goste, ou colocar alguma sugestão aí nos comentários. Desde já, seja muito bem-vindo. Não é uma aula onde nós pretendemos fazer um grande aprofundamento sobre o tema. Essa aula tem o objetivo de estar atendendo os nossos alunos. Então, em linhas gerais, estaremos destacando os principais pontos sobre esse tema. Não vamos entrar em questões polêmicas, em definições polêmicas, ou mesmo trazer uma contextualização sobre esse assunto. Apenas vamos falar em linhas gerais sobre esse assunto tão importante que é a Grande Depressão, e na sequência nós temos aí a ascensão dos governos totalitários. Esse assunto é importante para que nós possamos compreender também a Segunda Guerra Mundial. Então esse período que nós vamos ver agora é o chamado período entre guerras, que vai de 1918 até mais ou menos 1939, quando inicia a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, para nós começarmos, vamos entender um pouquinho a maior crise do capitalismo, que foi a Grande Depressão, que inicia com a queda das bolsas de valores de Nova York em 1929. A maior crise do sistema liberal. É importante entendermos isso até para entendermos a sequência que é a ascensão dos governos totalitários na Europa. Muito bem, a ideia liberal, principalmente aquela defendida por Adam Smith, que é um grande pensador na área de economia, um inglês, que fala sobre a questão da economia, ele defende que o Estado deve ou não deve interferir na economia, que a economia precisa se autorregular. Então é aquela ideia de deixa fazer, deixa passar, ideia de livre mercado, livre circulação de mercadorias, livre iniciativa, livre comércio. E o capitalismo se desenvolveu a partir desses pressupostos. No entanto, nós vamos ter essa Grande Depressão, principalmente depois da crise de 1929, que vai dar início a esse período, que vai de 29 até mais ou menos 1933, que é causado justamente por falta de regramento dentro do sistema capitalista. Por falta de uma certa interferência, um certo regramento, houve essa crise. Existem vários motivos, várias hipóteses que ajudam a explicar a crise de 1929 e a Grande Depressão na sequência. Primeiro, nós temos que entender que assim que terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou a principal nação do mundo, a principal economia do mundo, uma economia forte, uma economia desenvolvida, e os anos 20 nos Estados Unidos são considerados chamados os frenéticos anos 20, é um período de grande prosperidade. É um período em que os americanos estão experimentando o auge do seu desenvolvimento capitalista, e um fenômeno bastante comum nesse período é o chamado consumismo. As pessoas estão consumindo bens e serviços, e isso vai gerando nas pessoas um sentimento muito forte de otimismo. As empresas estão contratando, desemprego lá embaixo, as pessoas estão trabalhando, estão comprando, surge ali pela primeira vez o sistema de compra parcelado, as pessoas estão comprando eletrodoméstico, veículos, a prestações. Porém, esse crescimento econômico ele vai chegar no seu ponto máximo até 1929. Onde nós vamos ter a queda das bolsas de valores de Nova York. Lembrando que esse período é um período onde ocorre muita especulação financeira. Muitas empresas, muitas indústrias colocavam seus papéis ou suas ações nas bolsas de valores, e muitas delas supervalorizaram essas ações, ou valorizaram de forma artificial essas ações, e lá na frente, quando isso estourou, acabou se tornando ou virando uma crise muito grave dentro do sistema capitalista. Começou nos Estados Unidos, mas vai atingir o mundo todo. A especulação, principalmente essa palavra, ela tem relação com essa valorização artificial de ativos ou de ações, para ações de empresas. As pessoas começaram a comprar ações, porque as ações valorizavam muito, valorizavam de uma forma
bastante interessante, muito mais do que a poupança ou qualquer outro tipo de investimento, porém muitas dessas empresas estavam fraudando, né, em seus balancetes, estavam fraudando nos seus faturamentos, né, valorizando de forma artificial. Uma empresa que estava quebrando ou quase quebrada colocava que suas ações estavam sendo valorizadas. Então, em algum momento, isso iria causar um grande problema, iria trazer uma grande crise. Então, a quebra das bolsas de valores de Nova York, 1929, né, empresas quebraram, bancos, pessoas perderam empregos, milhares de americanos ficaram desempregados do dia para a noite, pessoas endividadas, pessoas perderam suas casas, muitas foram morar na rua, né? Foi uma crise que realmente afetou os Estados Unidos e é considerada a maior crise do sistema liberal, do capitalismo liberal até a atualidade. E isso ocorreu, depois nós temos aí uma grande depressão, porque a economia mundial de 1929 a 1933, ela vai de fato passar por uma crise muito grande. Nós vamos ter um período de depressão, porque a economia mundial ela recua, e isso gera muito desemprego no mundo todo, muita pobreza, muita miséria, né? Muitos bancos que quebram, ou seja, é uma crise bastante grave. E isso, vamos explicar aqui alguns motivos, né? Algumas razões dessa grande depressão. Primeiro, a grande concentração de riquezas. Isso é um fenômeno bastante interessante, porque geralmente em períodos de crise sempre ocorre uma grande concentração de riqueza na mão de poucos. E aí quando você tem a base, principalmente a classe média, que perde o seu poder de compra, que empobrece e que deixa de consumir, e deixando de consumir a indústria também será afetada, né? Todo o sistema capitalista será afetado, né? Quando não existe consumo, também não vai existir produção de bens ou de serviços. Então esse foi um dos motivos. E é interessante a gente pensar que toda vez em que ocorre uma crise no sistema capitalista, uma crise mundial, sempre ocorre também uma concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Também nós temos os baixos salários. As pessoas não tinham uma valorização salarial condizente com os gastos que elas vinham tendo. Ou seja, uma pessoa que não tem seu salário reajustado ou melhorado, mas ela continua consumindo, vai chegar um momento que ela vai perder totalmente seu poder de compra, como ocorre na atualidade. Muita gente no Brasil hoje não tem poder de compra. Nós vivemos num país onde você não tem poder de compra. O que você ganha de salário, você não consegue muitas vezes fazer além do básico, além do essencial para a tua sobrevivência. Então, os baixos salários, isso vai levar à perda do poder de compra, vai levar muitas vezes ao endividamento. Temos também um outro motivo que é a superprodução agrícola. O grande crescimento da década de 20 dos Estados Unidos, o grande desenvolvimento ocorre na área da indústria. A indústria está produzindo muito, está lucrando bastante, mas no setor agrícola isso não ocorria. Com a mecanização do setor agrícola, também com a questão elétrica, isso fez com que houvesse uma grande produção de alimentos. Havendo uma grande produção de alimentos, isso também acaba desvalorizando os produtos de gênero alimentício. E como os americanos, principalmente, eles estavam produzindo muito, principalmente para atender a Europa, que estava num período de reconstrução aí nessa década de 20, havia uma superprodução agrícola e os preços caindo. Os agricultores, por sua vez, precisavam tomar empréstimos nos bancos para poder pagar para financiar a sua produção agrícola. Muitas vezes não obtinham lucros, na verdade tinham prejuízo e acabavam perdendo as suas terras para os bancos. Também temos aí mais um motivo, né, para a Grande Depressão, que é a superprodução agrícola. Ou seja, quando se produz mais do que o mercado tem capacidade de absorver. Como acontecia aqui no Brasil também no período do café. Produzia-se mais café do que o mercado poderia absorver. Endividamento dos produtores rurais, como já falamos, e também nós temos aí um fenômeno, principalmente aí próximo, no final aí da década de 20, que é a recuperação econômica europeia. Os países europeus estão se recuperando e começaram a rivalizar, né, com os produtos americanos, começaram a produzir muitos produtos, rivalizando com os americanos, e isso também vai gerar a chamada Grande Depressão. Para se ter uma ideia, esse período gerou grandes problemas, não só nos Estados Unidos, a partir da queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, aí nós vamos ter todo um período de
de recessão econômica, que vai gerar, como eu disse, desemprego, quebradeira de empresa, quebradeira de bancos, né, grandes problemas nesse sentido. E isso, infelizmente, vai trazer algumas consequências. E essas consequências, nós vamos ver que vai ser o terreno, vai preparar o terreno para a ascensão do nazifascismo, do nazismo, desses governos totalitários. Então, a grande consequência da Grande Depressão é o desemprego, a falta de esperança. Para vocês terem uma ideia, na maior parte dos países europeus, o desemprego passava de 20%. Na Alemanha, em torno de 44% da população estavam desempregados, ou seja, se for analisar, quase a metade dos alemães estavam desempregados. E isso favoreceu o surgimento de partidos políticos, né, partidos autoritários, que viu como vão começar a surgir nesse período. Dois grandes grupos políticos vão surgir nesse período. Um que vai defender uma ideologia socialista, que vai se espelhar lá na Revolução Russa, né, liderada por Lenin, depois por Stalin, né, vão se espelhar então nesse grupo. Então haviam comunistas na Alemanha, também na Europa no geral, na Itália, e esses comunistas também defendiam uma revolução, né, dentro desses países. Então as ideias comunistas estavam penetrando na Itália, na Alemanha, em diversos países europeus, né, e muitos viam isso como um risco. Por outro lado, também surgiam partidos de extrema direita, partidos nacionalistas, e nós vamos ver algumas características, como é o caso do nazifascismo, que vão surgir também para dar uma solução. A principal acusação, né, da ascensão, que vai fomentar, o que vai dar, vamos dizer assim, o cartucho aí para os fascistas, é que eles vão colocar, ou vão acusar as democracias liberais, né, como sendo o problema, ou seja, nós estamos em crise, estamos atravessando uma crise, e o grande responsável por essa crise é as democracias liberais, né? Democracias, governos fracos, né, sem controle, sem muita intervenção, que infelizmente acaba agravando os problemas econômicos. Então, os fascistas culpavam as democracias liberais, não só as democracias liberais, mas culpavam também uma série de outras coisas, né, mas principalmente as democracias liberais, né, de ser a causa do problema. Esse cenário favoreceu então o estabelecimento de governos totalitários, conforme nós vamos ver. Então, o regime fascista apresenta algumas características. Deixa antes de eu falar das características, é importante nós lembrarmos que não há uma definição única sobre fascismo. Não é possível a gente fazer aqui uma definição única sobre fascismo, se o fascismo ocorreu apenas naquele contexto, se ocorreu em outros contextos, né? Conforme alguns historiadores também, o fascismo ocorreu em outros contextos, em outros países, em tempos diferentes, e é muito complexo, né? É um pouco complexo falar de uma definição única, né? Até porque em história nós temos que entender que os conceitos mudam conforme o tempo, conforme o contexto. Eu não posso pegar um conceito de um contexto histórico e querer aplicar aqui, né, dentro de um outro contexto, né, porque pode ter semelhança, mas não é a mesma coisa, né? Isso, de certa forma, pode nos levar até um certo anacronismo. Muito bem, mas falando de fascismo podemos dizer que é uma ideologia política que vai surgir na Itália, né, com influência também na Alemanha, né, nós vamos ter formas de fascismo na Espanha, também temos em Portugal, aqui mesmo no Brasil, no Estado Novo de Getúlio Vargas, mas o fascismo como uma ideologia política, né, que possui algumas características. Antes de eu falar do que está aqui no nosso PowerPoint, é importante salientar, né, que é uma ideologia totalitária. Uma das características é o totalitarismo, ou seja, Estado total. É um tipo de ideologia onde os indivíduos não são mais importantes. Tudo é Estado. Tudo de humano, tudo de racional, tudo que é cultural, tudo é Estado. O Estado, ele se torna um Estado total. Ele não apenas cuida das atribuições públicas, como ele também acaba sucumbindo às atribuições particulares ou influenciando nas questões particulares do indivíduo. Então, é uma ideologia totalizante, Estado total, tudo é Estado, nada de humano, nada de racional existe fora do Estado, né? É também uma ideologia nacionalista extremada,
uma das características é o nacionalismo extremado. Não o nacionalismo que todos devem nutrir, não vejo nenhum problema nisso, mas o nacionalismo extremado, exagerado. Também temos características como o militarismo, o expansionismo, o culto ao líder, isso é bem importante, né? O fascismo, no modo geral, ele estabelece o culto ao líder. No caso da Itália, nós temos o Duce, Benito Mussolini. Na Alemanha, nós vamos ter o Adolf Hitler. E as pessoas acabam cultuando, criando uma imagem divinizada desse líder. Esse líder, ele acaba assumindo a responsabilidade ou tendo a missão de levar essa nação ao sucesso, ao progresso, levar essa nação a um outro patamar, né? Então, é o culto ao líder. Nós chamamos isso de personalismo. Personalismo. Então, algumas características: totalitarismo, nacionalismo exagerado, expansionismo, militarismo, coletivismo, em detrimento do individualismo, ou seja, uma série de características. E aqui nós temos o indivíduo deve sempre se submeter aos interesses da coletividade. E aqui eu coloco uma diferença entre o fascismo e, por exemplo, quando nós estudamos a Revolução Russa, o comunismo. Há uma diferença aí entre os dois. No comunismo, nós temos uma ideia principal, que é a luta de classe, né? A luta entre o proletariado e a burguesia. No regime fascista, ou na ideologia fascista, não existe a ideia de luta de classe. Todos devem se unir em busca de um objetivo maior. Todos devem se unir pelos interesses da nação, pelos interesses maior da nação. Então, é aquela ideia de coletivo. Independente de você ser burguês, proletário, não importa a tua condição social, camponês, você deve pensar no interesse maior, que é o interesse da nação. Então, sai o individualismo, entra a questão da coletividade. Muito bem. Além disso, também temos uma outra característica, que qualquer ação é legítima contra um inimigo. E aqui é bem importante, né? As ideologias fascistas, elas sempre elegem um inimigo em comum. Eu vou falar algo aqui, né, que a gente fala, por exemplo, de amor como sendo uma força que une pessoas, une grupos, mas o ódio também une pessoas. Infelizmente, o ódio também acaba unindo pessoas. E o fascismo e o nazismo, o nazifascismo, eles elegeram um inimigo em comum. Tá? Lá na Itália nós temos os estrangeiros, a versão aos estrangeiros, como a gente chama isso de xenofobia. Enquanto que na Alemanha nós temos o ódio aos judeus. Não somente aos judeus, como aos testemunhos de Jeová, né, ou outras pessoas consideradas grupos minoritários na Alemanha que passaram a ser odiados, mas principalmente os judeus. Então, a ideia de que existe um inimigo em comum e que nós temos que se unir para combater esse inimigo em comum. Isso é muito perigoso, né? Ou seja, qualquer uso de violência contra esses grupos é algo que não precisa ter limites. É o uso desproporcional, arbitrário da violência contra grupos que são considerados inimigos da nação. Então observe que é uma ideologia que tem na sua base o ódio, né? O ódio a algum grupo, elege algum grupo como sendo um inimigo. E isso é muito interessante, porque, como eu disse, você quer unir um grupo, você pode unir baseado em várias coisas, como por exemplo você tem aqui o amor, mas o ódio também é um elemento que une pessoas, né, infelizmente, contra outras pessoas. Rejeição à democracia. Então, uma outra característica: rejeição à democracia, rejeição ao socialismo, ódio ao socialismo e ao liberalismo. Então, essas três coisas. Eles acreditam que a democracia é fraca, que a democracia não funciona, que as instituições democráticas não funcionam. Então, eles vão falar mal e contra as instituições democráticas. Eles também vão falar mal do socialismo, devido à questão da luta de classe. Eles também vão achar que o liberalismo, essa coisa do deixa fazer, deixa passar, sem um controle do Estado também é ruim. Então, eles vão rejeitar a democracia, o socialismo e o liberalismo. Também líder político sempre do sexo masculino, né, para fazer discurso mobilizando aí, mobilizadores, tem apoio incondicional dos seus seguidores. Eu vejo como sempre perigoso quando tem pessoas que se unem em torno de um grupo político, ou de uma ideologia política, ou de um líder, né, de forma incondicional, de forma meio que discípulo, né, de alguém, que se torna um seguidor, né, quando as pessoas ficam cegas em torno de uma pessoa, de um líder, né?
E eu sempre critico isso, a questão do personalismo, o perigo do personalismo, é quando a gente acha que uma personalidade ela pode resolver absolutamente os problemas de um país e não as instituições. Eu prefiro pensar que as instituições fortes, instituições sólidas, mesmo com os problemas que ela tem, ainda é melhor do que o personalismo. Porque a ideia de que um homem pode resolver todos os nossos problemas, né? Eu prefiro pensar que as instituições elas precisam ser fortes. E as instituições precisam estar acima do personalismo, da personalidade ou dos indivíduos, né? E essas instituições precisam estar balizadas em leis, né? Em leis, né? Que tem aí comprovadamente consigam trazer uma harmonia aí dentro das instituições. Muito bem. Outros povos podem ser dominados. É também uma ideia do fascismo, né? Que você precisa dominar outros povos. Muito bem. Continuando aqui, então a nossa aula, falando um pouquinho rapidinho sobre fascismo e nazismo. Então, os dois principais regimes fascistas surgidos na Europa, né? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, na Itália, começando ali os antecedentes, o fim da Primeira Guerra Mundial e o desemprego. Então, geralmente esses governos totalitários surgem em períodos de crise financeira, desemprego. Eles surgem como uma espécie de salvadores da pátria. Estamos vivendo uma crise, então agora surge alguém que diz que vai resolver todos os nossos problemas, vai dizer que está tudo errado, as coisas da forma como está, e eu vou resolver todos os problemas, ok? Também temos recursos, né? Como foram criados a polícia secreta, perseguição aos opositores, fechamento dos demais partidos, né? Censura e propaganda. Aqui no Brasil também ocorreu, né? Censura à imprensa, né? No próprio governo de Getúlio Vargas, criou lá o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, e censura também. Houve o Tratado de Latrão, né? O principal líder que é Benito Mussolini, né? Importante que digamos isso, né? Que é o cara que faz ali a marcha sobre Roma, né? Que consegue chegar ao poder em 1922, né? Quando ele chega ao poder, 22 e 23 ali, não lembro exatamente a data. Ele ascende ao poder. Então, houve ali o Tratado de Latrão, né, em que ele criou o Vaticano, foi uma forma dele conseguir o apoio, aí, principalmente dos grupos religiosos, através do Tratado de Latrão, ele consegue ganhar a simpatia da Igreja Católica, e chegou ao poder, então, né, durante todo esse período da década de 20 até o início da Primeira Guerra Mundial, né, e depois, mais um tanto ali, Mussolini, né, permanece no poder. No nazismo nós temos Adolf Hitler, né, como sendo o principal nome, né, Adolf Hitler, que é considerado talvez o maior genocida da história, né, Adolf Hitler, né, que muitos têm curiosidade de saber, hoje tem documentário na internet, né, Hitler que foi um demônio aí, né, um cara que realmente causou, né, o grande causador, né, da Segunda Guerra Mundial, né, que trouxe grandes problemas aí, né, para o mundo, né, que mergulhou o mundo numa guerra que matou aí quase 70 milhões de pessoas. Então os antecedentes, Adolf Hitler vai pegar ali principalmente o Tratado de Versalhes, né, que humilhou de certa forma a Alemanha, e os reflexos econômicos, problemas econômicos decorrentes desse Tratado de Versalhes. A Alemanha, né, passou por muita dificuldade durante a República de Weimar, né, durante aquele período ali na década de 20. Então o que Hitler vai fazer? Vai pegar todo esse ressentimento do alemão, esse sentimento de que foram humilhados depois da Primeira Guerra Mundial, e ele vai usar esse sentimento ao seu favor, juntamente com Goebbels, né, que é o chefe da propaganda nazista. Ele vai criar aí um sentimento, né, para tentar reerguer a Alemanha, um sentimento aí que vai levar a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Também criação de polícia secreta, perseguição aos judeus, lembrando que o surgimento dos chamados campos de concentração durante esse período aí entre guerras e até durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram levados para guetos, foram levados para campos de concentração, e mais no final ali a chamada solução final de Hitler, em que ele extermina aí mais ou menos 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus que morrem vítimas aí de Adolf Hitler, né, dessa doutrina de ódio, né, ver o perigo que o ódio pode levar às pessoas, né. Isso é chamado de holocausto, né, holocausto porque é uma referência, é uma palavra judaica, né, é uma palavra judaica que tem a ver com sacrifício onde eles queimavam, né, um animal. Isso lá no Antigo Testamento,
né, que foi trazido em alusão aos judeus que foram mortos, que foram incinerados durante a Segunda Guerra Mundial, esse período aí em que houve o extermínio de 6 milhões de judeus, tá? Muito bem, também fechamento de sindicatos, dos demais partidos, né, criação do partido único. Uma das características também do fascismo e do nazismo é o partido único, né? Então, mais ou menos algumas características aí do fascismo. Muito bem, não temos vamos entrar muitos em detalhes, né, sobre fascismo e nazismo, mas as principais características são essas, né? São duas formas de governo, duas ideologias que ascendem, né, ao poder em períodos de crise, de desemprego, de dificuldade econômica. São ideologias que pregam um partido único, né, que pregam o culto a um líder, né, um líder que vai levar o país à prosperidade. No âmago dessa ideologia existe um inimigo em comum a ser combatido, né, no caso da Alemanha, os judeus, né. Temos também a questão do nazismo, que eu não falei aqui, a construção do espaço vital, né, que é a ideia de Hitler de conquistar territórios vizinhos, né, principalmente em direção leste, né, conquistando territórios. Na concepção de Hitler, era um espaço que os alemães, os arianos, precisariam para se desenvolver. Ok? Qualquer dúvida, podem estar me chamando. Em particular, como eu disse, essa aula não tem o objetivo de trazer aprofundamentos, mas apenas trazer em linhas gerais para os nossos alunos que estão nos acompanhando, né, sobre esse tema, sobre as características, né, e os principais fundamentos aí do nazifascismo. Muito obrigado, volte sempre a estar nos acompanhando, sempre estaremos postando novos vídeos. Se você gostou, dê o teu like aí, no final do vídeo dê o teu like, deixe o teu comentário. Um grande abraço.